Olá, meu amigo. Seja bem-vindo a mais um Café da Manhã com o ecocardiografista. Hoje, a gente vai dar sequência ao bate-papo sobre próteses cardíacas. Ontem a gente conversou um pouco sobre a parte conceitual de prótese, a classificação, os tipos de prótese que nós temos. Falamos também como a gente estuda a prótese em posição mitral. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que um aluno me mandou uma mensagem ontem, para mim não esquecer de conversar sobre o mismatch, que ele tem um pouco de dúvida sobre o mismatch. Então, vamos primeiro falar sobre o mismatch, depois a gente vai continuar com o fenômeno de recuperação de pressão, e aí depois a gente vai entrar em prótese aórtica, prótese tricúspide e prótese pulmonar. Então veja, o que é o chamado desproporção paciente-prótese? É quando é colocada uma prótese pequena para aquele paciente. Mas veja, o diagnóstico de mismatch não pode ser feito antes de você colocar a prótese no seu paciente. Não existe diagnóstico de mismatch antes da cirurgia. Então, o paciente operou, ele colocou uma prótese, por exemplo, em posição aórtica. Lembrem que os mismatches mais comuns, disparado primeiro é o aórtico e depois é a mitral. Mas, a princípio, pode ter mismatch em qualquer substituição. Eu coloquei uma prótese pequena em posição pulmonar, em posição tricúspide. Mas a própria diretriz americana chama atenção e mostra valores que quantificam o mismatch na tricúspide, na mitral e na válvula aórtica, ok? Então, o mismatch, ele deve ser algo que não aconteça, porque a partir do momento que você coloca uma prótese e essa prótese se mostra com áreas muito pequenas devido à sua escolha inadequada, muita coisa vai acontecer com um ventrículo ruim, ou seja, esse ventrículo não vai ter uma boa evolução no contexto do pós-operatório. Então veja, o mismatch ele pode ser impedido. Então vamos imaginar o seguinte, quando eu estou avaliando um paciente com mismatch, eu tenho que imaginar que o mismatch aconteceu, por quê? Porque foi escolhida uma prótese menor do que existe. Então vamos imaginar aqui, eu estou avaliando uma prótese em posição mitral. Calculei a minha área valvar protética utilizando a equação de continuidade. Se você encontrar uma área valvar efetiva menor do que 0,85 cm² por metro quadrado, eu já tenho o diagnóstico de um mismatch. Porém, para que eu possa identificar a presença de um grave mismatch em posição mitral e em posição aórtica, eu preciso observar a área de equação de continuidade ainda indexada. Então, numa válvula aórtica com mismatch, com uma prótese aórtica mismatch, eu vou ter valores abaixo de 0,85 cm² por metro quadrado. Na posição mitral, a gente tem um outro valor. Ao invés de ser 0,85, vai ser 1,2 centímetros por metro quadrado. Então, o mismatch é quando você avaliou a sua prótese, calculou a sua área efetiva e indexou. Se a área efetiva, no caso de uma prótese aórtica, tiver com menos que 0,85 cm² por metro quadrado, eu tenho a presença do mismatch. Mas veja, quando você acompanha o seu paciente, eu já posso, de alguma maneira, identificar se eu consigo evitar com que o mismatch aconteça. Então, hoje você, com uma fórmula matemática, você consegue saber se aquele paciente pode desenvolver mismatch com aquela prótese que você escolheu. Outra coisa importante, quando eu penso em prótese valvar aórtica, as diretrizes chamam a nossa atenção para o diagnóstico de mismatch grave em pacientes com mais de 30 quilos por metro quadrado de índice de massa corpórea ou com menos de 30. Aquele paciente gordinho que tem um IMC maior do que 30, o diagnóstico do mismatch importante em posição aórtica
vai ser abaixo de 0,55 centímetros quadrados por metro quadrado, e não o 0,65, como eu falei anteriormente. Então, quando eu tenho num paciente que não tem mais do que 30 quilos por metro quadrado de índice de massa corpórea, se ele tiver uma área efetiva indexada de 0,65, é severo o mismatch. Porém, no obeso, no gordola, eu tenho que ter menos do que 0,55 para diagnosticar o mismatch grave. Da mesma maneira, quando eu penso na prótese mitral. Na prótese mitral, eu vou ter uma válvula protética funcionando bem quando a minha área está acima de 1,2, ok? Se eu tiver com menos que 0,9 centímetros por metro quadrado, esse meu mismatch em posição mitral é grave. Porém, da mesma maneira, no obeso, se eu tenho um obeso com a índice de massa corpórea maior do que 30, ele muda de 0,90 para gravidade para 0,75. Então, eu tenho que lembrar, quando eu estudei uma prótese mitral ou uma prótese aórtica no obeso com índice de massa corpórea maior do que 30 kg por metro quadrado, você precisa lembrar que muda o ponto de corte do diagnóstico do mismatch grave. Ok isso? Então, por exemplo, no mismatch discreto, no obeso da mitral, tem que estar maior do que 1, senão eu já tenho mismatch. Então, eu tenho valores mais baixos de área indexada devido ao aumento da superfície corpórea. Ok isso? Então, eu não posso esquecer isso. É dessa maneira que eu vou estudar a minha válvula protética, tanto em posição aórtica quanto em posição mitral. Agora, veja, quais são os desfechos clínicos do mismatch? O que vai acontecer se você não identificar a presença do mismatch? Primeira coisa, o paciente não melhora como ele deveria melhorar, tanto a nível de sintomas quanto a nível de classe funcional. Outra coisa importante, nós sabemos que o paciente com desproporção paciente prótese, o paciente com mismatch, ele tem uma maior incidência de insuficiência cardíaca. Outra coisa importante, o paciente prótese mismatch, ele tem uma maior incidência de eventos cardíacos tardios. E a gente observa que a hipertrofia ventricular do paciente com mismatch em posição aórtica, a gente observa que ela regride muito demoradamente, podendo não regredir o que a gente espera num paciente portador de uma substituição de uma válvula aórtica por uma prótese. Agora preste atenção. Como é que eu vou fazer para prevenir o mismatch? Simples. Você vai calcular, quando estiver fazendo o exame do seu paciente, você vai calcular a área de superfície corpórea dele. Vai pegar essa área e vai multiplicar por 0,85, que é uma constante. Esse valor é a área efetiva mínima que a tua prótese aórtica pode ter. Se for uma prótese em posição mitral, ao invés de usar 0,85, você vai utilizar 1,2, ok? Que é o padrão onde começa o diagnóstico do mismatch. Então é simples. Calcula a área de superfície corpórea, multiplica pelo valor que diagnostica o mismatch. Em aórtica é 0,85 e na mitral é 1,2. Dessa maneira, eu consigo identificar se esse paciente com aquele tamanho de prótese que você escolheu, se ele vai ter ou não mismatch. Outra coisa importante, existe uma coisa chamada fenômeno de recuperação de pressão, que eu preciso lembrar sempre quando eu estou estudando uma prótese em posição aórtica. O que é o fenômeno de recuperação de pressão? Quando você tem, por exemplo, uma válvula protética aórtica duplo disco, o que a gente tem? 2 orifícios laterais maiores e um orifício central menor. Então, existem situações onde, quando você for calcular os gradientes da sua prótese, você não vai poder utilizar a chamada equação de Bernoulli simplificada, que é o 4 vezes velocidade máxima do jato protético ao quadrado. Nas situações que eu vou citar para você, uma delas é a prótese aórtica duplo disco, eu obrigatoriamente vou utilizar o que nós chamamos de equação de Bernoulli completa. Ou seja, eu tenho que ter o V2
e o V1. Quem será o V2? É aquela velocidade máxima que você vai obter com o Doppler contínuo, como você faz sempre. Só que agora você vai precisar do V1. O que vai ser o V1? Você vai calcular com o Doppler pulsado a velocidade do jato próximo à prótese. Ok? Por quê? Nós sabemos que existem situações onde nós não podemos utilizar a equação de Bernoulli simplificada. Então, por exemplo, uma aorta pequena com menos de 3 centímetros, eu obrigatoriamente preciso utilizar a equação de Bernoulli completa. Quando eu tenho um paciente onde a velocidade na via de saída ultrapassa 1,5 metros por segundo, eu também preciso utilizar a fórmula completa, Bernoulli completa. Eu tenho que ter V2 e V1. E outra coisa importante, todas as vezes que eu tiver que fazer Bernoulli completo, eu faço por quê? Porque se você utilizar o Bernoulli simplificado, você vai estar sempre superestimando os seus gradientes. Então, por exemplo, uma prótese aórtica duplo disco, eu obrigatoriamente preciso utilizar Bernoulli completa. Então, como é que eu vou calcular o gradiente da prótese aórtica duplo disco? Gradiente é igual a 4 vezes a velocidade máxima da prótese ao quadrado menos a velocidade da via de saída ao quadrado. Essa é a maneira que eu tenho como estimar verdadeiramente o gradiente através da prótese aórtica. Não pode esquecer isso. São as 3 situações: prótese aórtica duplo disco, velocidade na via de saída maior do que 1,5 metros por segundo e também aortas pequenas, com menos de 3 centímetros. Ok isso? Outra coisa importante, gente, existem, como nós sabemos, as complicações das próteses. Então eu tenho, por exemplo, a degeneração da prótese, eu tenho as tromboses de prótese e eu tenho o que nós chamamos panos. Então veja, uma das coisas que eu não posso esquecer é como é que eu diferencio panos de trombose. Lembrem, uma das ferramentas mais fáceis de diferenciar uma da outra é a cronologia. Geralmente, o paciente que desenvolveu panos, essa evolução tem que ter pelo menos 12 meses de evolução, no mínimo, e geralmente ela acontece 5 anos após a intervenção cirúrgica. Já a trombose, ela pode acontecer em qualquer momento, desde o começo, já no pós-operatório, até também tardiamente. Então, eu preciso diferenciar, muitas vezes, o fenômeno de trombose e panos, e a gente sabe que isso não é tão simples. Outra coisa importante, sempre que você utilizar a graduação da sua prótese aórtica, o primeiro checklist que eu faço, essa prótese é duplo disco? Sim. Essa prótese, a velocidade na via de saída ultrapassou 1,5 metros por segundo? Sim. A minha aorta é pequena, tem menos que 3 centímetros? Se tiver, já sabe que você obrigatoriamente tem que utilizar a fórmula de Bernoulli completa. Ok? Outra coisa importante, agora, como é que eu vou estudar a minha prótese aórtica? A minha prótese aórtica ela vai ser estudada da mesma maneira que você estuda uma válvula nativa. O problema é que, como eu vou identificar se a minha prótese valvar aórtica ela está estenótica ou ela é normofuncionante? A primeira coisa é lembrar de como eu graduo a estenose em posição aórtica. Sempre que eu tiver uma prótese em posição aórtica, eu preciso calcular a velocidade máxima da prótese, a velocidade na via de saída quando eu tenho uma duplo disco, eu tenho que fazer o gradiente transprotético e eu posso fazer o índice de velocidade dessa prótese. Lembrando que a área do orifício efetivo obrigatoriamente tem que ser realizada através da equação de continuidade. Então, quais são os sinais sugestivos de obstrução? Área valvar pequena, gradiente grande, razão de velocidade pequena. Então, é assim que eu vou identificar uma prótese aórtica funcionando mal. Veja, quando eu tenho uma prótese normal, eu já sei, a velocidade máxima da prótese é menor do que 3, o gradiente médio é menor do que 20, e o mais importante, a área efetiva
tem que ser maior do que 1,2 centímetros quadrados quando eu penso em prótese aórtica. Lembrando que quando eu faço a razão de velocidade tem que ser maior do que 0,3, ok? Isso são marcadores de prótese normal. Agora veja, como eu vou identificar uma prótese aórtica estenótica? Agora eu vou olhar para a velocidade máxima da prótese com o contínuo, que deve ultrapassar 4 metros por segundo. Vou olhar para o gradiente médio e agora cuidado, porque na estenose aórtica, o gradiente que diagnostica a estenose grave é o gradiente acima de 40 de gradiente médio. Na prótese aórtica, nós vamos utilizar um ponto de corte diferente. É a única medida que muda. É o ponto de corte de 35 milímetros de mercúrio. Quando eu olho para a minha razão de velocidade, a razão de velocidade vai estar abaixo de 0,25. E a área efetiva dessa prótese abaixo de 0,8 centímetros quadrados. Ok? Então é assim que eu vou identificar o funcionamento adequado de uma prótese, ou se essa prótese ela é estenótica ou até mesmo acompanhado de insuficiência. Então veja, quando a gente pega uma prótese em posição aórtica, obrigatoriamente eu me cerco de alguns cuidados. Eu tenho que abrir meu apical 5 câmaras, colocar o meu colorido, identificar o fluxo que passa para dentro da aorta, bem alinhado, ajuste o seu colorido para que você possa pegar as velocidades bem altas, ou seja, as cores mais claras, e aí você colocando o contínuo, você vai integralizar toda a sua curva. Quando eu integralizo a minha curva, é um momento de muito cuidado. Por quê? A área valvar da prótese que você vai oferecer no seu laudo, ela tem que ser o mais acurado possível. E aí é que está o problema. Quando a gente calcula a área valvar aórtica pela equação de continuidade, eu preciso de 3 variáveis. A primeira variável é o diâmetro do trato de saída do ventrículo esquerdo. A segunda variável é a TVI obtida pelo apical 5 câmaras na via de saída do ventrículo esquerdo. E a terceira é a TVI do fluxo aórtico, sendo que a TVI do fluxo aórtico será obtido, obviamente, com o Doppler contínuo. Agora veja, aonde existe o maior número de equívocos? É quando se mede a via de saída do ventrículo esquerdo. Nós temos que ter uma rigorosa ferramenta diagnóstica. Nós temos que ter uma rigorosa técnica para identificar esse diâmetro. Então, eu preciso ter um bom longitudinal, eu preciso identificar bem essa região próxima à prótese. E lembrando, a gente vai fazer a medida da via de saída com a imagem ampliada, lembrando sempre de marcar a mesosístole. Às vezes o aluno nos pergunta, professor, como é que eu identifico a mesosístole? Utilizando o eletro. É simples. O que é o final da diástole? Pico do QRS. O que é final da sístole? Logo após o pico da onda T. Então a mesosístole vai estar entre o QRS e o pico da onda T. Então se você marcar lá na metade do segmento ST, você vai ter o marcador da mesosístole. Ok isso? Mas lembra, eu também posso, com cuidado, identificar o momento da mesosístole visual, objetiva. Agora veja, sempre que possível nesses pacientes utilize o sinal do eletro, que te dá uma maior tranquilidade. Ok isso? Então vejam, conversamos sobre a prótese mitral, detalhes sobre ela, lembrando que os marcadores de uma estenose protética em posição mitral é uma velocidade máxima do jato maior do que 2,5 metros por segundo, um gradiente médio acima de 10 milímetros de mercúrio. Isso identifica uma prótese mitral estenótica. Lembrando que a área valvar protética, obrigatoriamente na posição mitral, não pode ser calculado com PHT. Calcula-se com a área obtida pela equação de continuidade. O PHT vai ser calculado na presença de uma prótese mitral. Por quê? Porque ele pode identificar a estenose. Valores de PHT acima de 200 milissegundos sinaliza para você uma estenose protética mitral. Já no paciente com prótese aórtica,
velocidade máxima acima de 4 metros por segundo, gradiente médio acima de 35 milímetros de mercúrio e uma razão de velocidade abaixo de 0,25, ok? Então, é assim que a gente vai estudar a prótese mitral e a prótese aórtica. Lembrando que nós não devemos automaticamente ir para gradiente. Comece o seu longitudinal, veja se o longitudinal já sinaliza para você, quando eu tenho uma prótese em posição aórtica, se as paredes do ventrículo esquerdo estão grossas. Lembra que uma prótese, quando é colocada, há uma necessidade que agora, com a substituição, as paredes do ventrículo diminuem a sua espessura e a massa caia. Se isso não está acontecendo, você pode estar de frente de um paciente mismatch. E aí você tem que calcular a área valvar pela equação de continuidade e indexar pela superfície corpórea. Se for uma prótese mitral, valores abaixo de 1,2 cm² por metro quadrado, já diagnostica o mismatch mitral. Se for uma prótese aórtica, valores abaixo de 0,85 cm por metro quadrado. Agora veja, apenas lembrando, é um gordola, é um gordinho, tem índice de massa corpórea maior do que 30, aí o ponto de corte de gravidade do mismatch na mitral será abaixo de 0,9 e na aórtica 0,55, ok? Então a gente finaliza o nosso café da manhã de hoje e amanhã já convido vocês para a parte final do nosso bate-papo de prótese. Vamos conversar sobre prótese e posição tricúspide, prótese e posição pulmonar. E vamos ter um papo bem bacana sobre o MitraClip e também sobre a prótese percutânea, que pode ser colocado tanto em posição aórtica, a chamada TAV, mas também a prótese que é colocada nos dias de hoje na válvula pulmonar, que é a chamada Melody. Ok, amigos? Um grande abraço a vocês e nos encontramos amanhã, mais uma vez, às 6h30, para a parte 3 de prótese. Um grande abraço!